Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de devocional. Tomem as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 13. Vamos ao texto. E mudou o seu comportamento diante deles, e se fingiu de louco nas mãos deles, e riscava as portas do portão, e deixava correr a saliva pela barba. Amados irmãos, eu me deparei com essa passagem muito interessante que narra um momento crítico na vida de Davi. Nós sabemos que Davi, por várias vezes, é reconhecido como um homem que matou milhares, um homem que matou o leão, matou o urso, matou o gigante, o homem que derrubou o Golias, o grande filisteu, um grande rei. Mas todo herói passa por momentos críticos. Aliás, a Bíblia, ela mostra vários lados de um personagem. E são nesses momentos críticos que esses personagens mostram a sua fragilidade e a sua total dependência de Deus. Pois até um homem que matou filisteus, que matou milhares, que derrubou o gigante, também caiu em pecado, como no caso do adultério junto a Batseba e o assassinato de Urias. Um homem poderoso que em determinado momento necessitou da graça, da misericórdia. E assim acontece com vários personagens bíblicos. Mas como eu sempre gosto de dizer, para entendermos melhor este texto, precisamos recorrer ao seu contexto. Estamos no momento em que Davi deixa de ser um herói público e passa a ser um fugitivo. Que coisa, hein, meus irmãos? Da fama ao anonimato, de músicas que o aclamava como alguém que matou milhares a um fugitivo. Depois de derrotar Golias e ganhar destaque em Israel, ele desperta inveja em Saul, até então o atual rei de Israel. Saul começa a persegui-lo para matá-lo. Então, qual é a situação agora de Davi? Davi está sozinho, está cansado, pressionado e em risco constante de morte. No capítulo 21, Davi foge em sequência. Ele vai até o sacerdote Aimeleque, onde ele come os pães da preposição, os pães que eram colocados no templo. Ele recebe a espada de Golias e então toma uma decisão extrema. Qual a decisão extrema? Fugir para uma cidade inimiga chamada Gate. Guardem esse detalhe. Por quê? Porque Gate era o território dos filisteus. E quem eram os filisteus? Os mesmos inimigos que Davi havia enfrentado. Lembra de Golias? Golias era um filisteu. E aqui eu fico imaginando, irmãos, a cabeça de Davi neste momento. Ele acabara de matar um filisteu e agora ele foge. Ele procura asilo, ele procura segurança, porque essa segurança não está na sua terra natal. Essa segurança agora não está no povo a qual ele defendeu. Agora ele está correndo e ele vai chegar na cidade a qual ele matou Golias. E dura coisa é, irmãos, quando nós vamos procurar asilo no lugar a qual nós anteriormente ferimos. Vamos procurar asilo, segurança no lugar a qual anteriormente estávamos falando mal. O problema em Gate era o seguinte: quando Davi chega lá, os servos do rei Aquis dizem: não é este Davi, o rei da terra? Não é este de quem cantavam Saul feriu milhares, porém Davi dezenas de milhares? E este é o problema da fama. A fama é uma fotografia que retrata um episódio. Mas quem vê aquela fotografia não imagina o drama que a pessoa está passando. Davi chega em Gate e a imagem que eles têm
É esta imagem que foi retratada nessa musiquinha. Saul feriu milhares, porém Davi dezenas de milhares. Eles reconhecem Davi como um inimigo perigoso. É esta a imagem, é esta a fama de Davi quando ele chega em Gate. E agora ele está numa situação crítica, porque ele não pode voltar para Israel, porque Saul quer matá-lo. Ele está entre inimigos que o conhecem, ele não tem exército, está sem proteção, sem saída aparente. O versículo 13 mostra então a reação de Davi. E aqui nós entramos no texto. Ele muda o comportamento, ele finge-se de louco, ele baba, ele risca portas. Isso não é aleatório no mundo antigo, porque loucos eram vistos como inofensivos. Eles acreditavam até que a loucura era um toque de algo divino sobre a pessoa. Muitas vezes, por conta da loucura, eles eram evitados e por isso não eram executados. Davi usa como estratégia de sobrevivência. E por incrível que pareça, irmãos, a estratégia dá certo. O rei Aquis, como está relatado no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz: faltam-me loucos para que trouxessem este? E manda Davi embora. Agora, o detalhe mais profundo e muito importante que não pode ser negligenciado nesse texto. Depois desse episódio, Davi escreve o Salmo 34. Isso muda tudo, porque no Salmo 34, versículo 1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. E no versículo 6 do mesmo Salmo 34, Davi diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Ou seja, mesmo usando uma estratégia humana, que é estratégia humana, de fingir-se de louco, de riscar a parede, de deixar a saliva escorrer em sua barba, Davi reconhece que foi Deus que o livrou. Agora, o que todo esse contexto revela? Esse texto não é sobre fingir-se de louco, é sobre um homem de Deus em crise real. E homens de Deus passam por crises, homens de Deus passam por pressões, homens de Deus também fogem. Há momentos na nossa vida que a espada não vai estar em nossas mãos, que nós estaremos sozinhos, não estaremos acompanhados de grandes exércitos. E que quem olhar para nós talvez ficará apenas com as músicas que fizeram ao nosso nome, ficarão apenas com a foto, mas não imaginam que o que estamos passando ali no momento é muito mais profundo. Homens de Deus também vivem crises reais, passam por momentos sem glamour, sem força, sem controle. Haverá momentos que os homens de Deus precisarão tomar decisões sob pressão. E essas decisões nem sempre serão perfeitas, mas serão necessárias. A soberania de Deus no meio do caos. Foi isso que Davi naquele momento estava vivenciando. Talvez é isso que você está vivendo. Está no meio do caminho, não pode voltar para sua terra natal porque aonde era para lhe proteger querem te matar. E agora, para você tentar sobreviver, você precisa passar no território do inimigo. Mas tem algo aí que é profundo, porque aquele mesmo Deus que mandou Samuel ir lá na casa de Jessé e disse que não se sentaria à mesa enquanto Davi não chegasse, esse mesmo Deus continua com você como estava em Israel e agora está com você nessa rota de fuga passando por Gate. Deus continuou guardando Davi mesmo quando ele estava passando em um território inimigo. E você pode receber isso aí, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Porque o Salmo 23 é verdadeiro e disse assim Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Que coisa linda! Quando Davi adentra em Gate, ele está passando no vale da sombra da morte. O perigo é iminente. E através da estratégia que Davi decide adotar, Deus, por mais uma vez, preserva a sua vida. Então, amados,
Nem sempre a fé se manifesta de forma heróica. Nós estamos falando aqui de um herói da fé. Às vezes ela se expressa na sobrevivência. Davi não enfrentou, Davi não lutou, Davi não declarou algo ousado. Ele se humilhou ao extremo para continuar vivo. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina algo profundo. Existem momentos em que Deus não te chama para lutar, mas para atravessar a situação com sabedoria, mesmo que isto fira o seu orgulho. Imagine alguém que foi ungido a rei, de certo que ainda não se sentou no trono, mas que mostrou-se valoroso diante a sua nação, ao seu povo, agora ter o seu orgulho ferido, precisando se fazer de louco. Mais uma vez digo, riscar uma parede, deixar saliva escorrer pela barba para preservar a sua vida. Tem momentos que a nossa luta para ser ganha, nós precisaremos usar de outras estratégias. Agora, como aplicar isso no meu dia? Primeiro ponto, Deus também age em estratégias incomuns. Nem tudo será glorioso, nem tudo será bonito, porque a vida do homem de Deus é orgânica, é verdadeira, não é conto de fadas, não é história da Marvel, não é conto da Disney. A Bíblia fala de problemas reais, de problemas comuns, de dias comuns. Provérbios capítulo 21, versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Às vezes a vitória vem por um caminho que você não escolheria. Agora, o que cabe a mim? Estar preparado. Segundo ponto, humilhar-se pode ser parte da preservação. O que tem de gente arrogante perdendo a vida, o que tem de gente arrogante perdendo emprego, o que tem de gente arrogante abrindo mão da família por conta de arrogância, por conta de orgulho. E vai ter momentos na nossa vida que você vai precisar, meu amado, minha amada, fazer uma decisão. Ou você preserva a tua imagem, o teu posto, as tuas pompas, ou você preserva a tua vida. Então, humilhar-se pode fazer parte da preservação. Tal tarefa eu não faço, tal trabalho eu não realizo. Se for para eu fazer esse tipo de coisa, nem me chame. Se for para me limpar o chão, o quê? Trabalhar nessa escala, desta forma, desse jeito? Amados, torna a dizer, a arrogância tem impedido muitas pessoas de viver o propósito de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aqui só um adendo. Eu vejo pessoas dizendo, erroneamente, que existe um versículo que diz que os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. Não tem um versículo que diz isso. O que o versículo diz é o que Tiago, capítulo 4, versículo 10 está afirmando. Humilhai-vos. Mas qual é esta humilhação? Ele está dizendo, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então eu me humilho diante do Senhor. E como é me humilhar diante do Senhor? É matar a minha vontade, é submeter a minha vontade ao Senhor. Tem situações hoje em que engolir o orgulho é, na verdade, proteção de Deus. Nabucodonosor foi um personagem que o orgulho não deixava enxergar quem era Deus, até que Deus o colocou como um animal. Então, amados, cuidado com o orgulho. Terceiro ponto, Deus não abandona você no caos. Pensa aí, quantas pessoas te abandonou quando o caos chegou? Quando o caos bateu a tua porta? Davi está sem exército. Davi está sem proteção. Davi está vulnerável. Mas Deus não o abandonou. Mesmo neste momento estranho, Deus estava conduzindo Davi. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Depois desse episódio, Davi reconhece, Deus o livrou, mesmo usando um caminho improvável. Quarto e último ponto,
nem toda batalha é para ser enfrentada. Amados, guardem isso, nem toda batalha é para ser enfrentada. Logo, nem toda pergunta precisa ser respondida, nem toda provocação precisa de uma resposta. Nem toda afronta precisa que você responda. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Então, saber recuar também é maturidade espiritual. A palavra de Efésios capítulo 6 diz, no versículo 13, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra do Senhor diz para você tomar uma armadura para suportar o dia mau. Então, suportar o dia mau, para nós já é uma vitória. Veja, você vai estar em posse de uma armadura, não para guerrear, mas suportar o dia mau. Então, saber recuar também é maturidade espiritual. Então, vamos resumir? Nem toda vitória vem com força. Algumas vêm com sabedoria e humildade. Nem toda situação exige confronto. Algumas exigem sobrevivência. E por último, Deus pode usar até momentos estranhos para te preservar. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pelo teu favor e pelo teu cuidado. Obrigado a Deus porque em tudo podemos ver a tua mão nos guardando. Pai, tira do nosso coração o orgulho. Tira de nós, ó Deus, essa soberba, essa altivez que nos impede, ó Deus, de viver o teu cuidado. Perdão pelas vezes que achamos que a força, que a garantia de segurança e dos próximos dias de paz virão das nossas estratégias. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais confiar em Ti, certos de que em todos os problemas e dificuldades o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos dando estratégia, para que assim consigamos percorrer o nosso caminho. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.